Fazer uma pergunta. Você já ajudou o seu parceiro a se reerguer? Ou já precisou de ajuda e o seu parceiro não estava lá para te apoiar? Pois é, esse é um assunto bastante delicado e que muitas pessoas passam ou já passaram. Por isso, hoje, esse é o tema da nossa Quarta do Amor e para nos ajudar nessa missão, nós recebemos a psicóloga Marilda Santos. Boa tarde, Marilda. Bem-vinda ao Mais. Obrigada. Essa é uma questão recorrente no consultório? Muito recorrente. Nos dias de hoje, mais ainda, porque os relacionamentos eles estão muito superficiais, né? Eles estão muito rasos. E isso é uma coisa que tem prejudicado bastante nas relações. Qualquer coisinha hoje, qualquer problema, pronto, vamos separar. Vamos, deu, já foi, né? E as pessoas não estão mais investindo como deveriam, né? Ou como seria legal para um relacionamento. Então, sim, isso hoje é bem recorrente. Porque existe uma questão que ela é assim, ela é interessante, né? Ao mesmo tempo que as pessoas olham muito para si, elas não se conhecem, mas ao olhar só para si, elas não olham para o outro. Isso. E aí, num casal, às vezes tem problemas em comum, problemas financeiros, problemas familiares, com os filhos, mas se esquece que aquele outro pode estar passando por uma crise, às vezes foi demitido, né? Essa pessoa pode entrar numa crise profunda e o outro... O que o outro pode fazer para não botar mais um preguinho ali nesse problema? Vamos pensar na nossa mãe. Engole o choro, tá? Você não precisa chorar por isso. Ou seja, se você falar para um adulto hoje, não, mas isso não é nada, você já vai dar conta disso, pronto, passou. Não é isso. A gente tem o tempo, cada um tem o seu tempo, todo mundo é diferente. Então, sim, a gente precisa acolher o outro, ouvir o outro e principalmente, né, Keltrin, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Como será que eu me sentiria se eu estivesse nessa situação? O que eu gostaria de receber? Então, eu posso fazer isso, né? Porque muita gente acha que isso é uma forma de motivar, de incentivar, né? Não, você vai dar a volta por cima, ser um ótimo profissional. Existe uma forma correta de falar, de ser empático, então? Sim. Você é um ótimo profissional, com certeza você vai dar conta disso, né? Mas eu entendo esse momento, você deve estar muito chateado, né? Não deve estar legal. Então, é um momento e eu preciso desse tempo para dar conta disso, certo? Então, assim, eu acolho isso que o outro está me dizendo, mas ao mesmo tempo, sim, eu incentivo, você vai dar conta. Mas precisa de um tempo, como todo mundo, né? Então, eu acolho e incentivo. Esse é o ideal. E isso não para todas as relações, na verdade. Eu vou trazer mais um exemplo, mas é bem importante a sua participação. Manda uma mensagem para a gente também, de repente, alguma situação que você tenha vivido ou tenha tomado conhecimento também em relação a isso. Tem essa situação, é visível, perdi o emprego, outra pessoa sabe. Mas e quando a pessoa que está passando por um problema tem dificuldade de expressar e quer que o outro adivinhe? Essa é a bola de cristal, né? Que todo mundo fala. Mas como que ele não vê? Mas é óbvio, gente, eu escuto isso todo dia, tá? No consultório. Mas assim, Marilda, pelo tempo que a gente está junto, ele já deveria adivinhar. Por exemplo, a mulher entrou na menopausa, tá? É tão interessante porque nem ela percebe que ela está entrando na menopausa e que ela está se sentindo, que ela está deprimindo, que ela não está legal. E aí, como isso é todo dia, está junto todo dia, acaba que o outro também não percebe. E o outro também está tão desligado e tão preocupado com as coisas dele que acaba passando, né? Então, é muito importante eu me perceber também, certo? Eu me olho que parece que tem alguma coisa de errado comigo, não estou legal. E aí eu vou para o outro. Como é que você está me vendo? Né? Eu estou igual todo dia, como é que você está me vendo? Porque eu tenho a impressão que eu não estou legal, entendeu? Então, assim, eu preciso me olhar também, sabe, Keltrin? Acho que as pessoas, elas não param para se olhar, né? E acho que autoconhecimento é muito importante, por isso a terapia é tão importante, né? Mas autoconhecimento é muito importante, mas precisa partir de mim. Às vezes o outro consegue perceber, sim, né? Que tem alguma coisa de errado e ele deve falar. Não vai ofender, olha, você está tão mal-humorada, o que está acontecendo? Tem alguma coisa? Porque ela também vai parar para olhar e o contrário também, né? Porque o homem também tem lá os momentos dele que ele não está legal e precisa de ajuda, né? A gente está falando na Quarta do Amor, mas a gente pode levar isso para um nível ainda mais profundo e mais difícil, que é o suicídio. Quando a pessoa, às vezes, né, tem tanta dificuldade de assumir que está vivendo uma crise, de expor uma vulnerabilidade, e o único recurso de acabar com essa dor é através do suicídio. E isso acontece muito, muito. E, de novo, eu vou para aquele lugar que é de a gente não prestar atenção no outro, de a gente estar tão ligado na gente, né? Que a gente não está ali, às vezes está do seu lado. E eu escuto também muito isso. Marilda, eu não percebi.
Eu não percebi. Ele estava ali o tempo todo, assim, eu não percebi. E aí se sente muito culpado por isso. Então, como é importante comunicar, né? Como é importante a gente olhar no olho do outro, ver como ele está, prestar atenção no outro. Agora, a gente falou de trabalho, de saúde, a mulher no caso da menopausa. Os homens, todo mundo tem uma crise dos 30, dos 40, dos 50, essas mudanças naturais que faz com que o outro diga, mas você mudou. Que às vezes é algo que é da própria natureza, não foi algo assim que ele elaborou, que ele se propôs a isso, né? Isso acontece com os homens a partir dos 50 e poucos anos também, né? A gente tem um grande público masculino que nos ouve, então homens, prestem atenção nisso, né? Porque é uma forma da gente dar aquela cutucada. A pessoa está no automático, já estou com 50, né? Estou bem resolvido, não preciso de ajuda de ninguém. Eu escutei ontem ainda um homem me dizendo assim, eu não vou ao médico, porque eu não vou procurar problema. Olha só. Olha só, isso é um pensamento muito machista, né, gente? Precisa sim procurar, né? E quando começa a perceber que não está legal, sim, precisa ir e precisa também falar com a parceira. Como é que você está me vendo, né? Como é que eu estou aí para você, sabe? Ou eu não estou, né? Porque às vezes eu nem estou, eu saio fora. Então, é muito importante a gente poder perceber isso para os homens também. Eu noto que os homens hoje se cuidam mais do que antes, né? Agora eu vejo os homens procurando terapia, nossa, muito legal isso, sabe? Que antes não era também, mas por um pensamento muito machista, né? Perfeito. Então, começa com uma conversa, a gente sempre bate nessa tecla, mas está assim muito banalizado, que é uma conversa profunda, olho no olho, ali e com muito respeito, né? Num lugar assim de realmente ouvir, porque só ficar naquele bate e volta não adianta, né? Tem uma coisa bem importante para a gente falar aí, tá? Tem casais que não querem falar sobre o assunto e assim, Kelter, não tem qualquer assunto deve ser falado. Qualquer assunto entre o casal deve ser falado, né? Tem casais que não querem conflitar, não querem passar por esse processo. Gente, processo de conflito é crescimento para o casal. Conflito não é violência. Conflito é tratar do assunto, precisa resolver. Se não falar, não tem como. Perfeito. E se falar e ainda estiver difícil, aí busca a ajuda da terapia, trabalho terapêutico, que é muito importante. Marilda, muito obrigada pela sua presença. A você que nos acompanhou também.